E bora de bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Hoje quero ler Gálatas capítulo 3 e vem comigo e se segura que hoje a palavra ela tá demais e é muito maravilhoso porque a palavra ela se renova todos os dias e todos os dias tem algo novo para nos oferecer. E olha isso, olha o que está escrito. Primeiro eu vou ler Gálatas capítulo 2, último verso 21. Olha o que Paulo fala. Eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei de Moisés, então quer dizer que Cristo morreu de balde. Cristo morreu em vão. E por que Paulo ele está falando isso? Porque a justiça de Deus, o Pai, é Cristo. Só olhar para Cristo. E a justiça do velho pacto, lembra que era olho por olho, dente por dente? Você me fez mal, eu retribuo. Era essa justiça. Não tem nada a ver com Cristo. Continuando aqui, Gálatas capítulo 3, e vamos discorrer o texto. Paulo aqui lhe dá um puxão de orelha, olha o que ele diz. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Jesus ele fala que ele é a verdade. Se Jesus está falando que ele é a verdade, então existe uma mentira por trás. Para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo deu uma aqui, hein? Só que 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, porque havia muita mistura, gente. No velho pacto não tem nada a ver com Cristo. Claro que, assim, tudo aponta para Cristo, né? Tem revelações lá que tudo aponta para Cristo. Mas eu tô falando, era muita adoração a deuses. Então é uma confusão. Vamos lá. 4. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Vamos lá, 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. E por que Paulo ele está falando isso? Porque Paulo ele também fala que o evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Olha só que interessante. Vou continuar aqui. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Porque Abraão, mesmo sem ver, ele creu. Lá no velho pacto era uma confusão danada, adoração a deuses. Só que Abraão creu numa esperança melhor. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Aqui. Eu até estava tentando procurar onde estava, achei. Eu vou repetir. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé. Ué, então lá eles não eram justificados? De novo, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Visto que os que são da fé
são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Olha lá, Cristo. Olhe para Cristo. As obras de Cristo é totalmente diferente das obras da lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Porque lá em Deuteronômio, tem um monte de mandamento lá. Se você não seguir, se você tropeçar num deles, você se lasca. E são muitos, mais de 600, gente. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A lei, Paulo fala que a lei, ela é maldita. 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem acrescenta. Gente, outra coisa que eu lembrei aqui, aliança ou antigo pacto, ele pode ser quebrado. É só você pensar num casamento. Ele pode ser quebrado, é um contrato. Um contrato, ele pode ser quebrado. Aliança ou antigo pacto, ele pode ser quebrado. E em Hebreus, se eu não me engano, fala sobre isso. Só que testamento não. Testamento, o filho, ele tem direito após a morte do testador. Jesus, ele foi o único que morreu para nos dar um testamento. No velho pacto, ninguém morreu para nos oferecer o testamento. Mas Cristo, ele fez isso por nós. É só pensar. Deus o Pai, ele compraria algo que já fosse dele? E você compraria um carro que já fosse seu? Não faz sentido. Vamos lá, verso 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. E por que isso? Para que muitos se salvem. Esse é o propósito de Deus o Pai. No velho pacto, não dava oportunidade para ninguém se salvar. 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Por quê? Pensa aí numa lei de trânsito. Se não tiver lei, vai ser bagunça. Simples assim. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só. Por quê? Porque era anjos. Ora,
o medianeiro não é de um só. Por quê? Tem coisa aí. Mas Deus é um. Mas Deus, o Pai, é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio até Cristo. Olha lá, ó. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Lembra, é só você manter essa imagem na sua cabeça. Cristo é a cabeça. Pensa num corpo de uma pessoa. Cristo é a cabeça. Logo, todos nós, irmãos, que cremos em Cristo, estamos um ligadinho no outro. Somos o corpo, mas a gente está um ligado no outro. Cristo é a cabeça e a gente está aqui para baixo, um ligadinho no outro. Vamos lá. E se sois de Cristo, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gente, livro de Gálatas, ele é sensacional. Leia. Galera, leia o livro de Gálatas, ó, é muito bom. No capítulo 4, olha o que fala no verso 8 e 9. Acompanha comigo. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e podres, aos quais de novo quereis servir? Por que Paulo está falando isso? Vamos voltar lá, Gálatas 2, 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Deus o Pai te abençoe.